Boa tarde a todos. Sou o Padre Pedro Messias, pároco da Paróquia Catedral São Pedro de Alcântara, Diocese de Floriano. Venho através deste vídeo falar um pouco para vocês a respeito do tema que me foi sugerido pelo meu colega Padre Neto, a respeito da Lectio Divina, desta leitura orante da Palavra de Deus, que podemos assim chamar de uma prática ou um método de oração, de reflexão, de contemplação praticado pelos fiéis católicos desde os tempos antigos, particularmente pelos monges beneditinos em seus mosteiros. Este método consiste na prática de oração, de leitura das Escrituras, não com o intuito de fazer uma exegese, mas de promover a comunhão com Deus e aumentar o nosso conhecimento da Palavra de Deus. A Lectio Divina, este texto, esse tema, que significa leitura, tem, por assim dizer, desenrolar 4 etapas importantes. A primeira etapa é aquela da Lectio, da leitura, onde se toma os textos sagrados, a Sagrada Escritura. De preferência faz-se uma leitura lenta, silenciosa, cuidadosa do texto, não tanto com o objetivo de fazer uma exegese bíblica, mas de o escutar, o que Deus transmite ao leitor. Pode-se repetir quantas vezes for preciso até que o fiel se sinta tocado. Se você não conseguiu a partir da primeira leitura, da segunda leitura, você pode repetir quantas vezes for necessária até que este texto lhe toque, que lhe diga alguma coisa. O segundo passo da Lectio é a meditatio, que nós chamamos de meditação. Medita-se sobre a Palavra de Deus, busca-se perceber o que Deus fala àquele que lê. Não é mais uma leitura, mais uma escuta. O terceiro passo é o passo da oratio, da oração. Responde-se a Deus que antes falou, de acordo com o contexto histórico, pessoal de cada um, do momento que cada um vive. Deixa-se o coração derramar-se diante de Deus. Ou seja, este terceiro passo podemos chamá-lo de um diálogo com Deus. O quarto passo é o passo da contemplação. Lectio, leitura, meditatio, meditação, oratio, oração. Agora o quarto passo, o passo da contemplação, contemplação. Já não há mais necessidade de palavras, O orante, o leitor, tomou contato com um texto escrito, ou até diante da natureza de um fato da vida, leu, escutou, a voz que fala em seu coração responde a esta palavra escrita ou não. Ou seja, é o último estágio da contemplação. Cala-se, adora, entrega-se numa oração muda e silenciosa. A oração centrante é uma modalidade de oração contemplativa que se enquadra neste quarto estágio da Lectio Divina. E a Lectio Divina, como eu já enfatizei no início desta minha fala, ela é uma prática, um método bastante antigo, utilizado
pelos monges, né, beneditinos em seus mosteiros, e tomaram também como exemplo para a sua oração pessoal, para este caminho de aproximação, de intimidade com Deus, alguns santos, como Santo Ambrósio, Santo Agostinho e outros padres da igreja. Mas este tema, esse texto, essa palavra, lécio, era uma expressão bastante antiga, né, que significa teia, já teia agnosis. É considerada por toda a tradição e até pelo Congresso dos Monges Beneditinos, ou seja, é uma expressão de origem, né, que quer dizer justamente como um caminho, um meio mais adequado e necessário para a vida dos monges. Constitui uma parte essencial da conversatio monástica, ou seja, um instrumento tradicional de leitura, de meditação, de oração, de contemplação, que tem como característica principal buscar a Deus, fazer um processo de conversão na vida do leitor e do ouvinte. E aí surge, a partir destas minhas palavras, uma pergunta: como é que eu posso fazer a lécio divina? Como é que eu devo ter uma atitude para que a palavra de Deus possa ser realmente ruminada na minha vida, para que eu possa senti-lo na minha vida? Porque muitas vezes nós rezamos, lemos a palavra de Deus, meditamos, mas parece que Deus está distante, não sentimos a sua presença. E isto às vezes nos leva a ter uma dificuldade, né, de ler a palavra de Deus, de compreender, de tirar uma mensagem para a nossa vida, de nos situarmos neste ambiente em que a palavra de Deus nos coloca. Então, a lécio é um exercício de escuta pessoal da palavra de Deus e funciona seguindo alguns degraus, ou seja, não é um método, podemos dizer assim, matemático, mas é um método espiritual, teológico, que nos ajuda a rezar, que nos ajuda a entender, compreender a intimidade com a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia é a palavra de Deus viva, né? É a comunicação do Senhor que se revela a seu povo, relatando a história do povo de Deus, suas promessas, a sua vida sobre a morte, dentro de uma comunidade, ou seja, todo este contexto, ele é inserido dentro de uma comunidade, porque o caminho de fé é um caminho comunitário. Por isso, na igreja, não existe o caminho, podemos dizer, para aqueles heróis do isolamento, né? Por quê? Porque o isolamento em si, ele não forma santos, ele só o torna cada vez mais alienado. Por isso, esta escuta, meditação, oração da palavra de Deus, nós devemos realizá-lo dentro de uma comunidade de fé, porque em comunidade, é em vivência de comunidade que nós também crescemos na fé e nesta experiência pessoal com Deus. Por isso a palavra é fundamental e essencial para cultivar e crescer na amizade com Deus. É o método utilizado pela lécio divina. A lécio é o quê? É um exercício de escuta pessoal da palavra de Deus. Funciona como uma escada de 4 degraus espirituais: leitura, meditação, oração, contemplação. Sendo que os 4 degraus são mais para a compreensão, pois o Senhor, na liberdade do seu Espírito, pode elevar a oração e a contemplação no momento que lhe prover. É preciso, portanto, estar aberto à ação do Espírito Santo. Por isso Jesus nos disse, né, que não nos deixaria órfãos, sozinhos, mas Ele nos deixaria o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem anima, é quem alimenta, é quem fortalece a comunidade no segmento e na construção deste projeto de Jesus.
E a Lécio Divina não é nada mais, nada menos do que este processo, este método, esta prática que nos ajuda a conhecer melhor a palavra de Deus, porque quem ignora a palavra de Deus, ignora o próprio Cristo. E o Espírito Santo, aquele auxiliador, o Paráclito, o defensor, no qual a leitura da palavra de Deus nos leva a encontrar também a meditação, ouvimos aquela palavra: batei pela oração, encontrareis pela contemplação. Por isso, o processo de iniciar a Lécio Divina como um caminho de aproximação a Deus, de louvor, de uma intimidade com o Senhor, primeiramente, antes de iniciar, você tem que se colocar numa atitude, de disposição, de silêncio, de escuta, de meditação da palavra, invocando primeiramente o Espírito Santo, Se faz essa invocação do Espírito Santo, depois se parte para a leitura da palavra de Deus, o que o texto fala. É necessário estar atento aos detalhes, o ambiente, o desenrolar dos acontecimentos, os personagens do texto, quais são os diálogos, a reação das pessoas, procurando perceber os sentimentos, as questões mais interessantes, as palavras e textos que mais nos chamam a atenção. Esse é o passo que exige maior esforço da nossa parte, ou seja, buscar nas profundezas dos acontecimentos, das realidades da nossa vida, aquilo que realmente nos toca, ou seja, aquilo que diz o texto. Isto nos leva ao segundo passo, que é o passo da meditação. O texto formal, pessoal, para mim, este é o momento de se colocar diante da palavra, ou seja, onde eu me encontro diante da palavra de Deus que me é colocada uma atitude de silêncio e de escuta. Então agora é hora de ruminar a palavra, de saborear a palavra de Deus na meditação. Vamos questionando, confrontando a palavra, a passagem com a nossa vida por meio do Espírito Santo. O terceiro degrau deste processo de Lécio Divina é o degrau da oração. O que o texto me faz responder ao Senhor? A oração nasce como fruto da meditação. O sentimento nos leva a dar uma resposta a Deus através do Espírito Santo. Nos é suscitado o louvor, a súplica, a oração penitencial e a nossa oferta a Deus, uma atitude de gratuidade e de humildade. O quarto degrau é o degrau da contemplação. O que a palavra faz em mim? É o próprio Deus que age em nossas vidas. É permitir que a ação de Deus, que recebe a nossa oração, nos leva a seu coração. Na contemplação, somos impelidos a ser como Cristo. Que o próprio Deus nos conceda a graça de cada novo dia crescermos na intimidade da sua palavra. Por isso eu gostaria agora de colocar de maneira mais explícita, compreensível, também esta realidade, para que ela possa também ajudar os ouvintes, aqueles que desejam, através da Lécio Divina, fazer este caminho de fé, de crescimento, de fé, de entendimento, de conhecimento da palavra de Deus, para que possamos perceber a presença de Deus bem próxima de nós, de cada um daqueles que escutam esta palavra. Por isso a leitura orante da Bíblia, a Lécio Divina, é um alimento necessário para a nossa vida espiritual. A partir desta oração, consciente dos planos de Deus, sua vontade, podemos produzir frutos espirituais em nossa vida. Ou seja, não importa o momento que eu esteja passando, se seja um momento de aridez, de dúvida, de fé, o importante é que possamos compreender que mesmo estando cansados, abatidos,
vivendo um pouco a dúvida, a incerteza, angustiados, precisamos sempre compreender que somos chamados a produzir frutos. E também nunca devemos esquecer, árvore velha não produz fruto velho. Por mais que seja a árvore, ela sempre produz fruto novo. Por mais que estejamos cansados, aflitos ou desanimados, a palavra de Deus pode suscitar em nós ações que nos levam justamente a viver o nosso itinerário de fé como um caminho passo a passo, para que assim possamos chegar ao nosso objetivo, que é nos sentir mais próximo de Jesus, para que possamos estar mais atentos aos seus apelos e também o chamado que ele faz a cada um de nós. A lécio divina é deixar-se envolver pelo plano amoroso de Deus e libertador de Deus. Tanto Santo Teresinha do Menino Jesus dizia em seu período de aridez espiritual, que enquanto os livros espirituais não lhe diziam mais nada, ela buscava no Evangelho o alimento de sua alma. Ou seja, o Evangelho é o alimento para a nossa alma, mesmo nos momentos onde já não encontramos mais sentido de buscar por causa do cansaço, por causa do desânimo, da tristeza, da angústia. São Francisco dizia sempre aos frades: irmãos, ainda não fizemos nada ou quase nada, então recorramos ao Evangelho, ou seja, recorrer sempre o Evangelho como esta fonte que alimenta a nossa alma. E a lécio divina, ela é tradicionalmente, como eu já disse, uma oração individual, porém podemos fazê-la em grupos. Importante é rezar com a palavra de Deus, lembrando o que dizem os bispos, no Concílio Vaticano II, relembrando as antigas tradições, tradição católica, que conhecer a Sagrada Escritura é conhecer o próprio Cristo. Desconhecer a Sagrada Escritura é desconhecer o próprio Cristo. Os monges diziam que a lécio divina é a escada espiritual dos monges, mas é também a de todo cristão. E os passos já foram dados, Eu já disse, a oração inicial, comece invocando o Espírito Santo, que nos faz conhecer o querer e fazer a vontade de Deus. Reze, por exemplo, a seguinte oração: Vinde, Espírito Santo, encheis o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. O segundo passo é a leitura da palavra de Deus. Leia com calma e atenção um pequeno trecho da Bíblia. Aconselhamos que nas primeiras vezes utilize os textos dos Evangelhos, por serem mais familiares a todos. Se for preciso, leia o texto quantas vezes forem necessárias. Procure identificar as coisas importantes deste trecho da Bíblia, o ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações. Você conhece algum outro texto que seja parecido com este que leu? É importante que você identifique tudo isto com calma e atenção, como se estivesse vendo a cena. É um momento para conhecer, reconhecer que este trecho nos traz. O terceiro passo é meditar a palavra de Deus. É o momento de descobrir os valores, as mensagens espirituais da palavra de Deus. É hora de saborear a palavra de Deus e não apenas escutá-la. Saborear, ruminar. Você, diante de Deus, deve confrontar este texto com a sua vida. Como eu me encontro?
onde o texto me coloca. Se possível, feche os olhos, isto pode ajudar. É preciso concentrar-se. O quarto passo é o passo de rezar a palavra de Deus. Toda boa meditação desemboca naturalmente na oração, ou seja, toda boa meditação ela leva a um caminho, a um processo de oração. É momento de responder a Deus após havê-lo escutado. Esta oração de um momento muito especial que diz respeito não apenas à pessoa e Deus. É um diálogo pessoal. Não se preocupe em preparar palavras. Fale o que vai no seu coração depois da meditação. Se for louvor, louve. Se for pedido de perdão, peça perdão. Se for necessário de maior clareza, peça a luz divina. Se for cansaço e aridez, peça os dons da fé e esperança. Enfim, os momentos anteriores, se feitos com atenção e vontade, determinarão esta oração da qual nasce o compromisso de estar com Deus e de fazer a nossa vontade. Não esqueçamos, todo este método, este caminho, este itinerário da leitura orante da Palavra de Deus é justamente para nos levar a este comprometimento com Deus, com sua causa, com seu projeto, de continuadores desta missão, E esta missão, ela só pode ser realizada quando a buscamos realizar, buscando também fazer a vontade de Deus. O terceiro passo do contemplar a palavra, desta etapa, a pessoa não é a dona. Lembre, a pessoa não é a dona. É o momento que pertence a Deus, a sua presença misteriosa. Sim, mas sempre presença. Uma presença, por mais que seja misteriosa, ela continuará sempre sendo uma presença. É o momento na qual se permanece em silêncio diante de Deus. Se Ele o conduzirá à contemplação, louvado seja Deus. Se Ele lhe dará apenas a tranquilidade de uns momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus. Se para você será um momento de esforço para ficar na presença de Deus, louvado seja Deus. O sexto passo é contemplar a palavra de Deus na vida, ou seja, colocar a nossa vida diante do espelho da palavra de Deus. Diante do espelho que é a palavra de Deus, o que reflete nele a nossa vida? Leve a palavra de Deus e o fruto desta oração para a sua vida. Produza os frutos da palavra de Deus semeada no seu coração. Frutos como paz, sorriso, decisão, caridade, bondade. Não se preocupe se alguma coisa não for bem. Um dos frutos da palavra de Deus não é a noção do erro e a conversão pela sua misericórdia. O importante é que a semente da palavra de Deus produza frutos. Se essa produção é de 30, 60, 100 por um, não importa. O importante é que produza, que o povo de Deus possa ser alimentado pelos testemunhos de fé, esperança e amor na vivência de um cristianismo sincero. Tudo isso nos leva justamente a este caminho, ou seja, de viver a nossa fé, o nosso itinerário cristão como um itinerário de sinceridade. O primeiro passo para que a palavra de Deus possa justamente ser compreendida
que ela seja realmente alimento para a nossa vida, esta atitude de sinceridade e de retidão, buscarmos sempre a palavra de Deus com o intuito de pessoas que buscam, querendo realmente fazer com que a palavra de Deus seja luz para seus passos e luz para o seu caminho. E para que estes passos e estes caminhos nos levem sempre a produzir frutos. Por isso Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Jesus nós não produziremos frutos. E se alguns frutos forem até perceptíveis, podemos ter a certeza que serão frutos estragados, frutos podres, frutos que não servem para o reino de Deus, não servem para a nossa vida, não servem para a nossa evangelização. Mas quando a palavra de Deus é buscada na sinceridade e na retidão, é como eu já dizia antes: árvore velha não produz fruto velho. Por mais velha que seja a árvore, ela sempre produzirá um fruto novo. Fruto de paz, de amor, de misericórdia, de perdão, de caridade, de bondade, de justiça. E ao terminar este itinerário, depois de seguir estes degraus, da escuta atenta, silenciosa da palavra de Deus, nós podemos terminar justamente com uma oração do Pai Nosso. Podemos rezar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ou seja, terminando este momento com a oração do Pai Nosso, consciente de que viver a mensagem do reino de Deus e fazer a sua vontade. Então, o que eu desejo a todos é justamente que através destas minhas palavras eu posso tê-los ajudado a fazer também um processo de intronização e, podemos dizer, vivência, experiência pessoal com a palavra de Deus, para que a palavra possa justamente suscitar em nós estes sentimentos, de bondade, de gratidão, de agradecimento, de louvor, de perdão, de amor, de solidariedade, de esperança, de confiança de que dias melhores virão. Também agradeço a todos, pela paciência, pela atenção, e espero ter contribuído, um pouco com este congresso, espiritual da comunidade Ore. Também agradeço ao Padre Neto, pelo convite de colaborar um pouco, com os temas propostos para este congresso. E não esqueçam, que diante deste método da Lesse Divina, nós não devemos ter pressa, Tudo deve ser feito, realizado dentro do tempo de Deus, porque a pressa, muitas vezes na nossa vida, ela se torna inimiga deste processo que nós buscamos, que é um processo assim de perfeição, não de uma perfeição plena, mas aquela de buscar a cada dia nos adequar à palavra de Deus, e que a partir da palavra de Deus nós possamos retomar a nossa caminhada mais consciente, mais comprometidos, mais
esperançosos e mais determinados em crescer cada vez mais na fé, no compromisso com a igreja, no compromisso com a nossa comunidade, e que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos dê sempre a coragem de caminhar adiante. Paz e bem.